E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma defesa que vai surpreender o seu adversário que joga peão da dama. Estou falando, é claro, da defesa Grunfeld, você lê o título. Caso você não conheça a defesa Grunfeld, você na realidade está na maioria. Ela é um pouco incomum e é isso que torna ela tão letal. Seu adversário provavelmente não conhece. Então você vai ter aquela vantagem de estar jogando algo familiar, enquanto o seu oponente vai ter que ficar procurando os lances na hora. Vamos lá, defesa Grunfeld começa com um cavalo em F6, a ideia é você impedir o avanço central E4, geralmente o jogador de brancas ele tenta pegar mais espaço central com C4, o lance principal aqui, e caso ele jogue esse lance você já pode entrar na Grunfeld. A ideia para as pretas aqui agora é jogar G6, querendo fianquetar o bispo de casas escuras. Naturalmente, o adversário tenta pegar mais espaço no centro com o cavalo em C3, que é o lance mais comum de longe, para poder jogar E4. E ele provavelmente espera que você vá jogar a Índia do Rei, com o bispo em G7, que é um lance mais natural numa posição como essa e é o lance mais jogado. Provavelmente ele tem algum tipo de preparação específica contra a Índia do Rei. Quase todo jogador de peão-dama tem. No entanto, ao invés de jogar o bispo em G7, você vai jogar o outro lance que, bem, caracteriza a Grunfeld, que é o D5. Esse lance é interessantíssimo, porque você, na realidade, não preparou esse D5. O adversário pode tomar o peão, e aí você vai ficar sem o centro do tabuleiro. Você, obviamente, vai querer tomar de volta, mas você está controlando o centro com peça, quando você deveria, classicamente falando, estar controlando o centro de peão. Então, o adversário pode jogar E4, chutando o seu cavalo ganhando tempo. Depois da troca, ele tem 3 peões centrais contra 0 peões centrais aqui da sua parte. Parece que o jogador de brancas pegou uma vantagem absurda a partir da abertura. Qual é a ideia do jogador de pretas a partir daqui? A nossa ideia é começar a atacar esse centro de peões e o nosso adversário, na realidade, vai ter que defender com unhas e dentes o peão de D4 e o peão de C3. Não é tão simples para ele como ele vai defender. Então, seguimos aqui com o bispo em G7, lance natural, colocando pressão na longa diagonal que tem 2 peões e uma torre. Então, ó, esse bispo é muito letal. E depois a gente vai pressionar o centro jogando C5, que é um lance que adiciona mais um ataque em D4, cavalo em C6, que é um lance que adiciona mais um ataque em D4, e dama em A5, que é um lance que adiciona mais um ataque em C3. Eu não diria que é um sistema, porque você vai ter que adaptar o seu jogo ao que o seu adversário está fazendo, mas você tem um plano muito simples, porque você quer simplesmente atacar esses peões aqui, e o adversário vai ter que rebolar para defender. Partindo dos lances mais comuns aqui da minha base de dados, que é a base de dados do Lichess, o jogador de brancas costuma jogar cavalo em F3, que não é um mau lance, né? Apesar de que geralmente é mais preciso tirar o bispo primeiro, para não bloquear a saída do bispo com cavalo em E2, e depois jogar o lance cavalo em E2. É um pouquinho mais preciso, porque o cavalo em E2 fica de olho no peão de C3 e no peão de D4, enquanto em F3 ele só fica de olho no peão de D4. E apesar de parecer que ele está mais ativo por estar mais centralizado, a realidade é que ele está menos ativo porque ele está defendendo um peão a menos. Mas é um lance mais comum. E a gente começa então a pressionar o centro do oponente, jogando o peão em C5. Vamos lá. O peão de D4 está cravado na realidade, né? Esse peão, na realidade, não pode se mover. Você está ofertando aqui, abre aspas, um peão de graça, só que o adversário claramente não pode tomar, né? Se ele toma, vai cair o peão da casa de C3 com cheque e o adversário ele perde a torre ali no final da linha, tudo bem? Fora que dama toma dama, tirando o roque do adversário também é desagradável, enfim, uma série de problemas. Ao mesmo tempo, o adversário não pode avançar o peão, pela exata mesma razão, né? Tá caindo aqui o peão da casa de C3. Então, quando você joga o C5 pressionando, você vai colocar pressão no peão onde ele está e o adversário não pode avançá-lo, tirá-lo daqui, pelo menos não pelos próximos 5 ou 6 lances até ele resolver toda a posição dele. Geralmente o que acontece nessa linha é que o adversário vai sentir a necessidade de super proteger o peão da casa de D4. Enquanto ele ainda não está caindo, né? Nosso adversário tende a jogar bispo em E3 aqui, ó, super protegendo o peão, tudo bem? E nós vamos jogar um lance que performa absurdamente bem, que é o lance que pressiona o peão de
C3 na realidade. Se o adversário tivesse jogado, por exemplo, o bispo em C4, né, não defendendo ainda, não tirando o bispo ainda, você não mudaria o alvo para o peão de C, porque se você joga dama em A5 aqui agora, ele tem bispo em D2, que é uma refutação muito fácil. Agora, depois que ele tira o bispo, que é um lance mais comum, eu recomendo que você imediatamente mude o alvo para esse peão de C3 e jogue o lance dama em A5. Por quê? Porque é um lance que é meio estranho para o nosso adversário voltar o bispo aqui para a casa de D2, você vê? Ele não quer perder esse tempo. Então, o mais natural é que ele defenda o peão de C com a dama, né? Ou com dama em D2, que é um lance mais natural, porque lida com a cravada, ou com dama em C2, que é um lance que o pessoal também joga, mas é um erro, né? É um lance incorreto porque ele deixa de guardar o peão de D. Vamos falar primeiro do erro e depois a gente vai falar do acerto. Se o adversário erra com dama em C2, o peão de C dele tá cravado, concorda comigo? E o peão de D tá atacado 2 vezes e ele tá defendido apenas 2, cavalo e bispo, porque o peão de C não está de fato defendendo. Portanto, basta você aumentar a pressão em cima do peão de D e você geralmente vai vencê-lo. Por exemplo, tem 2 lances aqui que são muito naturais, que é o lance bispo em G4, beleza? Você elimina um dos defensores, por consequência pressionando o peão, e os lances mais comuns aqui para o adversário todo perdem, né? O lance mais comum é bispo em E2 perdendo o peão, né? Então você toma o cavalo, toma o peão e tá tudo certo. Depois também vai cair o peão de C, porque se bispo toma e o peão de C tá cravado. Se o adversário joga tipo bispo em D2 aqui também, você pode só tomar, tá tranquilo. Agora você ganha 2 peões e o jogo com muita tranquilidade, e você vê o tanto que é fácil para o jogador de brancas errar, né? Se você quiser também, cavalo em C6 atinge exatamente a mesma ideia, né? Você pressiona esse peão mais uma vez e o adversário precisa perceber aqui que na realidade esse peãozinho vai cair, né? Ele precisa voltar o bispo lá para a casa de D2 para não perder o peão de C. Agora vamos falar um pouquinho do acerto. E se o adversário jogar dama em D2? Aqui agora ele lidou com a cravada. Note, porque o peão de C não deixa de defender o peão de D. Mas você segue pressionando mesmo assim com o cavalo em C6, que é um lance super interessante. Olha só, você está na realidade permitindo que o oponente avance chutando o seu cavalo. Qual que é o problema desse lance que você permite aqui, né? O problema é que você perde a dama imediatamente, né? Como jogador de brancas. O avanço chutando o cavalo não é nada interessante, porque preta segue tomando o peão de C e ganhando a dama. E você tá falando assim, nossa, mas quem vai cair nessa? Pô, eu vou rodar um clipe aí que você vai dar risada. Vamos lá. Sério que ele perdeu a dama? Como é que é? Toma, né? Pendurar a dama, será? Não. E aí, você já deu umas boas risadas aí com a reação do Cricão? Se sim, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar estudando aqui a abertura, né? Então você vê que o ponto da defesa é que o jogador de pretas está pressionando esse centro com muita pressão e o adversário tem dificuldade de segurar tudo. Então, por exemplo, se ele só segue desenvolvendo bispo em E2, por exemplo, a nossa ideia é seguir pressionando o peão com bispo em G4, eliminando a defesa do cavalo. Agora, ó, você está atacando o peão 1, 2, 3 vezes, você está eliminando o defensor, depois você vai atacar esse peão com a torre, ele não pode avançar porque ele perde o peão de C e as coisas começam a colapsar. O adversário ele tem que começar a gerar as contra-ameaças dele com a torre, tipo torre B1 para punir a saída do bispo. Mas a maior parte das pessoas não vai saber jogar ativamente essa posição, vai simplesmente seguir fazendo rock e vai perder o peão, né? Bispo por cavalo, C por D4, C por D4, temos a troca de damas e então a perda do peão, que nós nos esforçamos bastante para capturar no início. Vamos lá. Isso é a maneira que você vai jogar caso o nosso adversário aceite entrar na Grunfeld, tudo bem? Agora, boa parte das pessoas nem aceita entrar nessa defesa. Quando você joga o D5, o oponente fica um pouco de medo de capturar o peão, é relativamente comum também. Então nós temos aqui, na realidade, o fato de que o lance mais popular
é o adversário te permitir uma igualdade imediata jogando cavalo em F3. Esse é o lance mais popular. Não é o melhor, obviamente, para o jogador de brancas. É mais interessante tentar entrar na linha principal e tentar te refutar dentro dela, mas também é jogável e o jogador de pretas tem igualdade imediata, porque agora a gente tem um peãozinho no centro contestando os peões do nosso adversário e temos um esquema de desenvolvimento muito tranquilo. A ideia para o jogador de pretas ainda vai ser pressionar esse centro com o C5, só que não de maneira imediata. Eu recomendo para você bispo em G7, se o adversário seguir desenvolvendo bem passivamente, você vai lá, faz o roque e depois joga o C5. E, bem, temos uma situação aqui de extremo conforto para o jogador de pretas. Você não tem nenhuma fraqueza posicional, seu bispo do fianqueta é um monstro, ele vai jogar pressionando ao longo dessa diagonal e tá tudo certo. Mas tem uma linha específica do caso do nosso adversário recusar jogar Grunfeld que eu quero que você anote aí, eu quero que você repita esses lances no tabuleiro se puder, porque vale a pena conhecer esse tipo de refutação, um padrãozinho tático muito bacana. Quando o oponente tenta jogar bispo em G5, ameaçando o cavalo que está apoiando o peão da casa de D5, esse lance especificamente tem uma punição por parte das pretas muito bonita e muito complexa, que é cavalo em E4. Esse lance aqui é muito bacana, porque o cavalo sai ameaçando o bispo e você está aparentemente sacrificando o peão da casa de D5 e aparentemente permitindo a captura do cavalo. Vamos lá, tem muito aqui que a gente precisa analisar. Quando você joga cavalo em E4, a ameaça imediata é você tomar o bispo do adversário e ganhar o par de bispos, né? Então, se o oponente joga um lance não muito ambicioso, tipo E3, que na realidade eu acho que é um bom lance aqui na posição, você toma em G5, cavalo por G5 e você resolveu todos os problemas da sua posição. Posteriormente, inclusive, esse cavalo fica mal posicionado e você pode, por exemplo, jogar o E5 com o tempo no cavalo e o nosso oponente vai ter que voltar o cavalo para onde estava, ao ponto que você pode jogar E por D4 e ativar o bispo aqui do fianqueta e ficar com a posição bem confortável. Isso se o adversário, né, permitir a troca do cavalo por bispo. Mas vamos lá. Esse é um lance estranho, né? Porque quando você joga cavalo em E4, você permite que ele tome um peão de graça, ao mesmo tempo que você permite que ele tome um cavalo aqui dobrando peões seus. Vamos ver o que acontece nos dois casos. Se o adversário toma um peão de graça, ele perde de maneira imediata por uma armadilhazinha bem bonita, que é cavalo toma bispo e depois de cavalo toma. Olha que bacana, será que você encontra o lance aqui para o jogador de pretas que vence imediatamente? E aí, encontrou o lance para as pretas que vence? Eu espero que sim, o tema é o mesmo, a gente já comentou. O cavalo está mal posicionado na casa de G5, a ideia é você jogar E6 e agora você está atacando o cavalo da casa de D5, bem como o cavalo da casa de G5 ao mesmo tempo. Não existe uma boa maneira de defender ambos, né? O que o oponente pode fazer aqui agora é tentar sacrificar esse cavalo para tirar o seu roque. No entanto, ele não tem como punir o fato do seu rei estar aqui no centro do tabuleiro. Você ganhou uma peça, é só trocar tudo e aproveitar a sua vitória, né? Quando ele tira o cavalo, inclusive, você pode jogar dama por D4, já ofertando aqui uma bela troca de damas e ir no final com uma peça a mais, tá? Tá, ok, isso se ele tomar o peão de D5. Se ele troca aqui o cavalo, né? Aqui ele perde material também, porque você toma o peão com tempo no cavalo e você revela que tem duas ameaças ao peão da casa de D4. Quando o nosso adversário move o cavalo, você toma o peão de D4, já ameaçando o peão da casa de B2, né? E fica numa posição muito tranquila, muito confortável, com um peão a mais, sem qualquer problema, tudo certo? Então, vale a pena você saber essa refutação específica. Aprendeu algo de novo? Então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!